E agora vamos falar sobre o futuro da carne no cenário mundial. Quem vem para o nosso palco para moderar esse painel relevante é o economista e líder de pesquisa da Datagro Pecuária, João Otávio Figueiredo. Completando a nossa mesa redonda, vamos receber o diretor executivo de originação da JBS, Eduardo Pedroso. Vamos receber o gerente de estratégia compra de gado Latam da Minerva Foods, Alex Santos Lopes da Silva. Vamos receber o diretor de relacionamento com fornecedores na Marfrig Global Foods, Maurício Manduca. Participa deste painel o head de sustentabilidade da Barra Mansa Oranges Alimentos, João Lucas Ferreira. E o diretor de operações do Grupo Frigol, Orlando Henrique Negrão. Para moderar este painel, a palavra com João Otávio Figueiredo. Olá a todos, muito bom dia. É uma alegria muito grande para a Datagro, para a Datagro Pecuária, esse momento que a gente está vivendo aqui, organizando o Global Agribusiness Forum. E poder falar um pouquinho desse painel de pecuária, contar um pouco da história que a gente tem construído junto com o setor pecuário. Eu acho que essa reunião desse painel aqui hoje denota um pouco do relacionamento que a gente tem construído. A gente, em tão pouco tempo, conseguir fazer relações aí tão estreitas com o setor, com a cadeia pecuária como um todo, tanto do lado da indústria quanto do lado dos pecuaristas, tocando esse trabalho do indicador. Tem uma equipe que está à frente aí muito dedicada, muitos deles estão ali nos acompanhando. Então envolve muita dedicação para trazer um indicador com cada vez mais segurança para o mercado, para ser um indicador de preço interessante, e na esteira disso também poder contribuir um pouco com a parte analítica. Então é uma honra muito grande, agradeço em nome da Datagro a todos vocês de poderem estar com a gente aqui nesse momento e apoiando tanto o nosso projeto. E a gente combinou aqui um painel hoje super especial das principais grupos frigoríficos do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo, né? Então o Brasil cada vez mais com destaque nesse setor, a carne brasileira com protagonismo no mercado mundial. Então a gente separou aqui em 3 grandes temas para a gente conduzir o painel de hoje. Vamos falar um pouquinho da pecuária da porteira para dentro, o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Falar um pouco da pecuária da porteira para fora, os desafios que a gente tem aí endereçado em cada vez mais ter participação nesse mercado internacional. E por fim, falar um pouquinho de perspectivas futuras. Mas é isso, eu não quero me alongar aqui nessa introdução. Vamos dar início agora comentando um pouco o que a gente está acontecendo nos últimos 10 anos em termos de intensificação da cadeia pecuária, de integração com outras culturas. Então, Pedroso, eu começo com você, eu passo a bola para você falar um pouquinho de uma coisa que a gente aprendeu junto, né, desses ciclos de intensificação, para onde está indo a eficiência do setor, e os demais podem, na sequência, comentando também, Alex e Manduca aí, por favor. Bom dia, João. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Em seu nome, saúdo toda a Datagro, o time da Datagro que tem feito esse excelente trabalho em prol da melhoria da transparência das informações de preços, né, da pecuária de corte, e também saúdo os colegas aqui participantes dessa mesa. Falando um pouquinho da porteira para dentro, o que nós temos visto, didaticamente o Brasil possivelmente entra agora, está nos passando, né, pela segunda grande revolução da pecuária de corte. A primeira aconteceu entre as décadas de 50 e 70, com 3 adventos, né? A chegada do zebu, o sal mineral, a suplementação mineral e as braquiárias, que possibilitaram o avanço da pecuária no centro-oeste e norte do país. E nesse momento a gente observa que nós estamos em curso de uma nova revolução, né? Basicamente a intensificação se iniciando pelo ciclo de engorda, com confinamentos, e também a terminação intensiva a pasto, né? Para vocês terem uma ideia, o mundo tem em torno de 1 bilhão de bovinos de corte,
e cerca de 48 milhões de cabeças são confinadas anualmente. Estados Unidos liderando com 24,5, 25 milhões de cabeças. E o Brasil já passa das 10 milhões de cabeças, se for somar confinamento feedlot com terminação intensiva a pasto, né? Em paralelo ao confinamento, nós temos também a recria intensiva a pasto. A RIP, ela tem ajudado um impulsionamento da produtividade no campo, um encurtamento do ciclo produtivo, dado que a categoria animal que mais responde à tecnologia de nutrição, pelo fato do ganho ser ganho de estrutura óssea, desenvolvimento muscular, que é muito mais eficiente do ponto de vista metabólico. E por fim, a oportunidade do melhoramento genético do bezerro de corte, né? O Brasil possui 64 milhões de matrizes. No ano passado, cerca de 15 milhões foram inseminadas, né, prenhas de inseminação artificial por tempo fixo, outras 14 milhões e 600 por touros melhoradores, PO e SEIP, e cerca de 34 milhões de matrizes ainda prenhas de boi de boiada, né? A oportunidade do melhoramento genético é muito grande no campo. Se toda lavoura começa com uma boa semente, a semente da pecuária é a genética, né? A oportunidade da gente avançar nessa captura de produtividade. Só para fechar essa parte inicial, né? É interessante que o peso médio de abate de machos no Brasil, em torno de 20 arrobas e meia, aos 30 meses de idade. E quando a gente observa as melhores fazendas do Brasil, elas estão conseguindo chegar ao abate com pelo menos um ano e meio de antecedência, esses 30 meses, de 2 a 5 arrobas a mais do que a média nacional, onde o componente genético se mostra no gancho do frigorífico e se traduz em maior faturamento e remuneração do produtor. Então, confinamento / TIP, RIP, recria intensiva a pasto, e melhoramento genético do bezerro de corte são as 3 tecnologias que estão revolucionando a pecuária de corte no Brasil nesse momento. Bom, primeiro agradecer em nome do Minerva aí também a participação no evento desse tamanho, né, João? Pra gente é um prazer, e agradecer de forma pessoal também por estar no estádio do maior do Brasil, né? Para mim é um prazer estar aqui falando no gramado onde eu vi muito título já ser conquistado, tá? Então, passando a brincadeira, vamos ancorar um pouquinho disso do que disse o Eduardo. Acho que todas as revoluções que acontecem na agricultura em geral, e a gente está falando de pecuária especificamente, todas essas ações são responsivas, né? Algumas mudanças, diria, no padrão de consumo, né? Essas coisas, elas acontecem porque elas precisam acontecer, e eu acho que a gente pode ancorar em 2 grandes pontos. Primeiro, a pressão econômica, né? Os sistemas estão cada vez mais profissionais, e os sistemas concorrentes aí dos custos de oportunidade, a agricultura, a gente pode colocar entre elas, vem empurrando e pedindo espaço, e por isso a pecuária passa, né, por uma revolução necessária agora, para que você consiga ter competitividade com as fazendas de agricultura, que são vizinhas, que se avizinham cada vez mais as áreas de pecuária. Antigamente a gente tinha áreas de pecuária muito bem definidas, que a gente dizia, dificilmente a agricultura vai entrar aqui, porque é uma terra de pedra, é uma terra de solo mais fraco, e hoje a gente viu que não existe mais barreira, né? Você vai para o norte do Mato Grosso, onde era a capital da pecuária lá, hoje a agricultura entra com área de pedra, enfim, chega lá, tem lavoura plantada, né? Então, assim, eu acho que houve a necessidade desse movimento, e tudo isso que o Eduardo trouxe aí é o que está suportando essa melhoria, tá? E para a gente, como indústria frigorífica, está muito claro esse avanço, né? A hora que a gente começa a olhar o tipo de produto que está sendo entregue para a gente, né? E eu lembro, em 2019, antes de entrar todas as novas plantas China que a gente teve naquele movimento, eu estava fazendo uma reunião com pecuaristas lá em Palmeiras de Goiás, onde a gente tem uma planta, e perguntar assim, vai ter umas 100 pessoas, quem fazia regularmente animal de 30 meses, e seguramente nem 10% levantou a mão. Hoje é difícil quando você vai falar com um pecuarista, o cara que não produz ou não procura entregar um animal de 30 meses, porque ele melhora a qualidade de carcaça e melhora o sistema produtivo dele, né? Estoque dentro de fazenda é custo, e toda vez que você gira mais rápido, ou seja, entrega um animal mais jovem, você melhora todo o sistema financeiro da propriedade, né?
E aí a gente vê as carcaças chegando no frigorífico cada vez mais prontas para atender mercados exigentes. E aí eu estou falando de mercados que exigem determinado tipo de carcaça. Hoje a gente tem o boi customizado. Mercados X, que exigem a carcaça X, com cobertura X, com nível de terminação X, com marmoreio específico, né? Então você tem produtos hoje, coisas que há 10 anos atrás era praticamente impossível você pensar nisso na pecuária. Hoje você produz um boi customizado para o mercado que você precisa produzir, né? A gente não tem sazonalidade quase na pecuária. Então, mais uma vez, há 10 anos atrás, você tinha um segundo semestre em que a gente, como a gente fala popularmente na indústria, a gente passava fome sob o ponto de vista de oferta, porque era difícil você encontrar um animal no sistema de pastagem que era seco. O confinamento hoje, esses 10 milhões de cabeças que o Eduardo trouxe aí, ele praticamente faz você até ter possibilidade de abater mais no segundo semestre, né, por uma estratégia de experimentação que está extremamente difundida aí na pecuária, né? Então, assim, é impressionante o avanço que a gente teve. O confinamento, que era uma estratégia, antigamente não era nem uma estratégia, era um sistema de produção de oportunidade, né? Fazia-se a conta, esse ano está dando condição, comparando o bolso com o meu custo de produção, e eu vou confinar. Hoje não. Hoje o confinamento ele é ou sim uma ferramenta para redução de idade de abate. Então, toda vez que eu entro com uma genética melhor e eu for fazendo uma suplementação, desde na cria, na recria, o confinamento, ou a TIP, seja o que for, ela entra com uma ferramenta necessária para que você mantenha todo o seu ciclo intensivo até o final, né? Então, esses tipos de situações, gente, assim, tem feito com que a gente produza cada vez mais, com muita qualidade, para o tipo de mercado específico, e isso nos deu capacidade de acessar os melhores mercados do mundo, né? Mesmo que a gente às vezes entenda em que existem barreiras não comerciais, né? Porque a gente é grande, a gente faz uma bagunça no mercado na hora que a gente acessa, mas isso com certeza nos deu condição de atender os mercados interno de nicho mais exigente e externo também. Falando sobre... Bom dia a todos, né? E novamente obrigado, João, em nome da Datagro, Dr. Plínio, parabéns aqui pelo evento. Realmente um evento extraordinário aí que a Datagro conseguiu trazer o agro brasileiro aqui para São Paulo, né? Para um estádio de futebol, algo impensável. É um modelo de negócio bastante interessante que se mostrou todo sucesso. O Alex falava sobre, o Eduardo falou sobre a intensificação, né, como a melhoria da genética avançou, fez com que a produção brasileira ganhasse pilares de sustentação, né, para esse momento em que a gente vive hoje. Então, um avanço da melhoria genética, ainda com muita oportunidade. Como ele mesmo disse, 50% das fêmeas brasileiras, das fêmeas que estão em período de reprodução, ainda são submetidas a animais geneticamente não melhorados, né, que é o que a gente popularmente aqui chama de boi de boiada. Então, mostrando aí uma oportunidade enorme, uma vez que a gente tem aí animais com potencial melhorador genético de imprimir pelo menos mais 2 arrobas aí num animal quando submetido ao abate, né? E aí o Alex trouxe as inovações relacionadas à parte de nutrição, né? Um avanço bastante importante nos últimos tempos, e que isso fez com que o Brasil, num momento pré-pandemia, estivesse preparado para poder galgar novos mercados, novos volumes, né? E pudesse atender essa demanda mundial latente que a gente sempre soube que existia, e o Alex pontuou muito bem. O Brasil é um país muito grande, né, e de uma representatividade não só na proteína bovina, mas em aves, suínos, né, nas commodities, em grãos, no soja. E com isso, o Brasil incomoda muito o mundo, né? Mas o que ele se mostrou foi que ele estava preparado para receber, por exemplo, uma demanda de China, né, que fez com que o Brasil passasse historicamente de uma exportação de 80 a 100 mil toneladas exportadas de carne bovina para outros países, passou a galgar 130, 150, e agora nós estamos aí próximo a 211 mil toneladas exportadas. Então o Brasil mais do que dobrou a sua capacidade, atendendo a demanda mundial, né? Junto com isso vieram habilitações como Estados Unidos,
México, né, tem um fator momentâneo da produtividade dos Estados Unidos que fez com que o Brasil ganhasse novos espaços, né? E aí virão outras, até o Orlando vai tratar desse ponto, mas virão outras, por exemplo, como o Japão, Coreia do Sul, que estão sendo discutidas, né? Então, acho que o Brasil está se mostrando efetivamente um excelente player, que a cada exigência que o mercado estabelece e sobe a régua, o Brasil consegue atender e consegue produzir e performar. Mas tem as questões de sustentabilidade, tem as questões aí de exportação que o João agora trata um pouquinho do tema. Manduca, ótimo, muito completo esse nosso primeiro bloco. Trouxe informações muito importantes, apesar do comentário inicial do Alex ser um pouco infeliz, mas verdadeiro. E acho que o link que o Manduca faz agora para esse mercado de exportação, falamos um pouco de como é que a gente tem feito a lição de casa da porteira para dentro. Realmente a indústria demandou, o campo brasileiro é muito responsivo, responde rápido para atender essas exigências e o pecuarista corre atrás disso no campo para poder endereçar essas questões. E a gente, tradicionalmente no agro, sempre teve uma dificuldade de não fazer tão bem a lição de casa da porteira para fora, em acordos comerciais, em abrir mercado, mas isso também tem mudado. A gente vê a realidade das empresas aí, tem 3 grandes grupos aqui listados em bolsas, que diversificaram também não só as suas produções para fazer também outras proteínas, então casos clássicos disso, diversificando não só proteínas, mas também diversificando em geografias globais também as suas atuações, e a gente começa cada vez mais a ter relevância. O Brasil já se coloca hoje como o primeiro exportador de carne bovina de longe. Esse ano também o USDA já apontou, o Brasil deve também superar os Estados Unidos em produção também esse ano, inclusive, que esse abate que a gente está estimando em torno de 37 milhões de cabeças por ano, a estimativa da Datagro soltou tem em torno de uma semana. Então já faço essa link para fora, como é que a gente vai poder endereçar isso? O João aqui é um caso muito interessante do Barra Mansa, que é um frigorífico que tem uma boa parte da sua produção, quase 80% que você produz para fora. Conversei muito com o Guilherme também, ele conta como mudou a realidade da indústria, uma planta independente que tem uma atuação no mercado internacional muito forte. E comentar um pouco disso, João, como é que foi a mudança para a indústria nesse momento também. Depois eu passo a palavra para o Orlando, que o Frigol traz também uma realidade muito interessante de planta aqui em São Paulo, 2 no Pará. Como é que eles estão acessando outros mercados também, como o Oriente Médio. Conversava com o Orlando as dificuldades de fazer a carne halal, todas as especificidades que tem em torno disso. O Eduardo complementa com a gente aí quais que são os próximos targets, né? Para onde mais a gente pode chegar? Se vai China, Japão, vão ser uma realidade. Desculpa, Coreia do Sul, Japão será uma realidade no médio, curto prazo. Vamos lá para o segundo bloco. Bom, João, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Parabéns pelo evento que vocês estão fazendo. É realmente algo inusitado que tem. Como você mesmo disse, né, trouxe o Mundial para o estádio. João, quando a gente fala de exportação, mercado internacional, vamos voltar um pouquinho no tempo e tratar 2019, né? 2019 a gente tinha, vamos tratar principalmente China, que é um mercado que alavancou bastante. Em 2019 a gente tinha uma China em que ela estava ainda sofrendo de uma PSA, né? E aqui no Brasil estava começando a apontar o Covid-19. Só que a mesma coisa que aconteceu no Brasil na época do Covid aconteceu lá, só que um pouquinho antes. Então eles estavam começando a se preparar. Então, aquela pandemia geral em que todo mundo estava indo para o mercado, estava indo fazer estoque, eles também fizeram lá. E esse foi um grande boom. Por ter essa dependência e essa escassez do suíno lá dentro, e por esse medo de como que ia acontecer, como se ia ter carne ou não para o mercado, começou esse boom. Em 2019, a Argentina ela representava 24% do volume China. E o Brasil 26%, então os dois somavam 50% ali dentro. E daí, logo em 2019, você tem uma virada de chave em que o Brasil de 26% pula para 40% de volume para a China. Né? Então, o que mostra o quão significativo foi e por que Brasil. Né? Porque a gente tem um rebanho pronto para abate disponível, que é maior do que qualquer outro lugar. Né? A gente pode atender mercado. Com isso, a gente tem para frente hoje, aí trazendo mais para o panorama atual, a gente tem uma Austrália que está um pouquinho atendendo mais nos Estados Unidos agora, está começando a ter um volume de produção de carne semelhante ao que ela era pré-pandemia. Né? Você tem apesar de ser pequeno, você tem uma Nova Zelândia também fechando com os Estados Unidos com uma quantidade melhor agora.
Então, mas o que isso tudo significa? O que a gente pode olhar para o passado e mostrar? É que a China, na verdade, ela abriu uma oportunidade para a gente de mostrar que o agronegócio brasileiro ele tem a capacidade de se moldar muito rápido à demanda de mercado, né? E com isso, os avanços de todos que eles falaram, a questão de tecnologia de pastagens, que avançou demais, a alimentação, que avançou, e as aberturas de novo mercado. A China ela ainda é muito importante, porém, a gente também tem que fazer igual eles estão fazendo. A China ela não está só no Brasil, ela está habilitando planta em vários lugares do mundo. Por quê? Ela não quer ser dependente exclusivamente do Brasil. Então, a gente também está buscando vários nichos. A pecuária brasileira ela atende esses vários nichos, ela tem essa capacidade de absorção de mercado. Então, o nosso potencial ele é vasto e longo. E eu acho que para falar de mercado um pouquinho mais, a gente tem um mestre aqui do lado. Obrigado. Boa tarde, bom dia. Bom dia ainda a todos. Bom dia aos espectadores aí. Agradecer ao João, agradecer a Data Agro, na pessoa do Dr. Plínio, agradecer meus colegas aqui de painel. Uma grande satisfação estar aqui dividindo esse tema tão importante, falando de alimento, né? Alimento é uma coisa que vão passar os anos e as coisas continuam da mesma forma, bastante promissor, né? O ramo alimentício, as proteínas principalmente. Então, muito importante essa discussão a nível mundial, aqui fazendo parte desse grande evento a nível mundial. Sobre mercados, né? A expansão, tudo que vem acontecendo nos últimos anos, com essa chegada forte da China no mercado, na parte comercial aqui do Brasil, né? Você vê as coisas mudando de forma rápida, muito rápida, desde quando a gente comentava aqui da porteira para dentro, né? O quão os animais, a genética, isso vem mudando, o peso dos animais, enfim. Então, o Brasil acompanhando muito rápido essa transição, né? Então, bastante importante esses dados. E aí, falando mais de mercados, aí como foi comentado, além da China, o que está acontecendo, muito importante você ver outros mercados se aproximando, né? Exemplo aí, como foi comentado, o Oriente Médio já é um cliente muito antigo do Brasil, né? Mas mercados novos, como Filipinas, né? Singapura, Malásia, eu acho que é uma região ali do Oriente Médio, da Ásia, que vem consolidando, que vem atrás dessa produção do Brasil, né? E o Brasil é um grande player, um grande fornecedor, né? dessa commodity, da proteína bovina. E você vê ali, voltando da parte do Oriente Médio, crescimentos que estão acontecendo aqui do segundo semestre de 23 até agora. Você vê, apesar de não ser tão explícito os números com relação ao Irã, mas você vê um crescimento absurdo, né? Através de das exportações via outros países, enfim, uma série de peculiaridades, né? Com relação a restrições, enfim. Mas é um grande player que vem consumindo, né? Que vem sendo opção, né, para essa dependência China que todo mundo comenta, né? Isso é fatos preocupantes, surpresas acontecem, né, nos últimos 3 anos, embargos. Então essa diversificação, essa aproximação, essas novas habilitações que estão acontecendo por parte do Brasil é muito importante para a gente se desvencilhar um pouco dessa dependência, né? Eu acho que a América do Norte agora também, com México, né, próprio Canadá ainda com volumes ainda pequenos, mas mercados promissores, né? O próprio Estados Unidos, com esse problema dessa inversão de ciclo, enfim, acaba sendo também um mercado crescente aqui das empresas brasileiras, então também é um grande player. A própria Argélia, né, que você vê também nesse ano, em números acumulados aí, o ano passado não se vende 1 tonelada para a Argélia, esse ano a gente já tem em média de 25 mil toneladas, né? Então, bastante importante esse advento, essa chegada de novos mercados, Filipinas, como eu falei, enfim. Então, essa diversificação ela é bastante importante. E para finalizar aí essa fala, eu acho que o que está acontecendo aqui a nível das empresas produtoras, né, dos grandes frigoríficos, enfim, é um negócio diferente, porque
antes você tinha a sua produção voltada para um país. Exemplo, você mandava 100% do seu dianteiro para a China. Hoje, o que a gente enxerga? Nós temos uma engenharia, na verdade, posso dar um nome assim, de mandar um corte para um país, outro corte para outro país. Então, para você compor mix e para você ir atrás de uma rentabilidade, isso está acontecendo nos planejamentos das empresas hoje, durante o dia. Então, acho que isso vem mudando, é um negócio diferente que está acontecendo a nível de chão de fábrica, né? A nível de planejamento. Isso é bastante importante. E também o que está acontecendo aqui, para finalizar, que é uma visão também mais industrial e visão comercial, que é um reposicionamento que eu acho que está acontecendo, principalmente nos últimos 12 meses, com relação à China, que é o maior comprador, né? Mas a China vem reposicionando um pouco a sua questão de análise de qualidade de carne, né? Você vê grandes empresas que estão aqui e a maioria dos médios players aí, fornecedores da China, vem mudando vem reposicionando a sua marca, vem trabalhando um pouco mais no acabamento do produto, e isso vem sendo uma exigência chinesa, coisa que há 2, 3 anos atrás você produzia, mandava e poucas coisas voltavam, né, de reclamações. Hoje não, hoje você tem um chinês muito mais atuante. Isso vem dificultando um pouco também o dia a dia das indústrias com relação à limpeza, a rendimentos de carcaça, rendimento de desossa, enfim. Então isso é um negócio bastante interessante, é um reposicionamento que está acontecendo e até um reposicionamento de preço, porque você tem em torno aí de rendimentos vamos supor, de um dianteiro de 70%, que era 3 anos atrás, hoje você está trabalhando na faixa de 65%. Então isso acaba você limpando mais a carne, você elaborando mais um produto, e esse gap, até você repor esse 5% de quebra que você tem na desossa, repor isso no preço, é um caminho árduo para você conseguir repassar. Enfim, mas esses são os novos mercados e eu acho que essa expansão ela é bem legal para a questão da dependência China e colocar mais carne em outros lugares do planeta. É isso. Obrigado, Orlando. Visto aqui na plateia, Dr. Gabriel Garcia, presidente da BCZ. Um grande abraço. Inclusive, estamos iniciando aí uma jornada em prol do fomento do melhoramento genético do bezerro de corte, através da difusão do uso da genética PO melhoradora. Estivemos juntos recentemente lá em Uberaba, no Congresso Mundial do Zebu, onde o ministro Roberto Rodrigues, né, o ex-ministro Roberto Rodrigues, fez uma brilhante apresentação, onde ele resgatava que há 30 anos atrás o Brasil importava 1/3 do alimento que consumia. Hoje nós exportamos 1/3 da nossa produção. A integração lavoura-pecuária, ela tem nos trazido uma oportunidade fantástica de customização para atendimento de demandas específicas internacionais, cada vez mais evidente, né? E isso nos coloca numa posição competitiva muito interessante, porque o efeito China, ele simplesmente despertou que quando a cadeia produtiva se une, a agroindústria, os subprodutos da agroindústria, o produtor rural e a indústria frigorífica entendem que é possível a gente adequar a demandas especiais no mercado internacional e também do mercado doméstico, a gente tem um potencial de expansão fantástico, né? População do mundo é crescente, população do mundo se urbaniza, a geração do PIB mundial, né? As projeções da FAO mostram que o PIB mundial tende a crescer numa velocidade maior do que a variação positiva da produção de alimentos. O que nós estamos dizendo? Hoje, as pessoas que não têm acesso à alimentação, elas muitas vezes não têm recurso para comprar, falando globalmente. E vai chegar o momento, e não vai demorar muito, em que mesmo com dinheiro na mão, vai haver restrição, que é o que estão falando de insegurança alimentar global nas próximas décadas. E nesse contexto o Brasil se coloca como um país extraordinário em termos de oportunidade, porque nós somos o único país que tem a oportunidade de produzir 3 safras na mesma área ao longo do ano, com sinergias multiplicativas de resultados.
né, na integração lavoura-pecuária e agora avançando para agricultura e pecuária regenerativa também, né? Eu gostaria de fazer um parênteses importante para falar a questão dos Estados Unidos. Rebanho americano de matrizes hoje é na casa de 28, 29 milhões de fêmeas. Falamos no Brasil 64 milhões de fêmeas. É o menor rebanho de matrizes desde o início da década de 60, segundo dados do USDA. E o Brasil, os Estados Unidos têm um desafio estrutural muito grande, que é questão de sucessão familiar, tem um gap enorme na base da produção. E isso hoje abre um flanco de oportunidade, porque até então a gente imaginava que o Brasil ia ser um eterno exportador de commodity barata. E hoje existe uma ruptura de abastecimento global de carnes sofisticadas dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, onde eles usualmente exportam. Isso abre uma oportunidade, João, incrível, para a gente avançar não só em volume, mas também em reposicionamento de preço do nosso produto, internacionalmente falando. Nós estamos falando de uma arroba no Brasil hoje na casa de 36, 37 dólares, enquanto nos Estados Unidos ela passa de 102 dólares. E nós temos desafios de consistência, de credibilidade na base da sustentabilidade, da rastreabilidade, mas sobretudo o seguinte, fica claro para nós que a parceria indústria-produtor, a gente consegue produzir qualquer especificação de carne de forma muito competitiva e o Brasil tende a ocupar esse espaço cada vez mais. Então nós vemos um horizonte muito positivo de atuação brasileira, de melhoria da base de precificação do Brasil de forma bem consistente realmente e avanço de novos mercados como Japão, Coreia do Sul, países da Ásia, né? E Estados Unidos e México, que há poucos anos atrás a gente imaginava que a gente só iria exportar carne para fazer blend de hambúrguer e hoje nós já estamos exportando muita carne resfriada in natura para ir direto para as gôndolas norte-americanas. Então assim, tem muita coisa positiva acontecendo. Realmente deixo aqui minha homenagem a todo o esforço do produtor em absorver todas essas necessidades e demandas de mercado. E como diz, a indústria não tem boi, né? A indústria simplesmente é o canal de escoamento da produção e cada vez mais esse trabalho conjunto nós vamos conquistar e galgar a posição que o Brasil merece. Muito obrigado. Muito obrigado. Alex, agora você faz aí os comentários pra gente. Antes de passar para você, Alex, só para a gente fazer o link aqui com o terceiro bloco, é realmente muito interessante o momento que a gente vive, eu acho, é o momento de um reconhecimento de um trabalho da porteira para dentro, como o Eduardo colocou agora. A gente está sendo cada vez mais reconhecido da porteira para fora e fica claro que o campo de expansão é muito grande. A gente está começando a atuar ainda lá fora, é muito recente toda essa ampliação em termos de volume que a gente tem feito, estamos identificando outros mercados também, tem muito a ser explorado aqui em termos de avanços em ganho de produtividade, como o primeiro bloco deixou isso bem explícito, né? E quando a gente olha, como o Eduardo comentou agora, os nossos principais concorrentes aí em termos de exportação, Estados Unidos, Austrália, Argentina, o Brasil realmente tem uma posição muito privilegiada em termos de conseguir aqui expandir produção sem precisar desmatar nada, intensificando, liberando uma área de pastagem para a agricultura. Então são dados muito interessantes essa semana. A gente tem quase 36 milhões de hectares de pastagem degradada que podem ser convertidos em agricultura. Então tem um espaço muito grande para a gente poder avançar. Mas agora, para a gente caminhar para esse bloco final do nosso painel, a gente poder falar um pouquinho do que está por vir, né? Quais são as expectativas disso. Eu vou passar a palavra aqui para o Alex para comentar o que vocês, o Grupo Minerva, pensam, né? O Brasil, até 2015, de tudo que a gente produzia, em torno de 15% ia para fora, com os dados do CSEX, do nosso total do abate. Agora, mesmo com esse ganho hoje de volume que a gente teve esse ano de abate, cerca de 25% está indo para fora. Lógico, o mercado interno ainda tem um peso muito importante na formação de preço no Brasil aqui. Mas como é que a gente vê a direção disso para frente, né? Depois o Orlando também, acho que um assunto, Orlando, que a gente pode tentar endereçar nessa perspectiva, foi algo que levantou uma atenção em termos das dificuldades de mão de obra. A gente vê que as operações lá fora, na Austrália, Estados Unidos, já encaram isso, cada vez mais escassa mão de obra para poder trabalhar em indústria. E eu voltei agora de Rondônia e fui visitar alguns confinamentos lá, algumas indústrias, e a gente já pôde ver isso. Um grande parceiro nosso que me permitiu fazer esse comentário aqui hoje, o pessoal do Frigon,
que tem a capacidade de abate está em torno de 1.600, 1.800 cabeças, falou que está abatendo já hoje abaixo da capacidade por falta de mão de obra. E uma das principais preocupações hoje deles ampliar a capacidade de abate deles para 4.000 animais dia é mão de obra hoje. Então, é um ponto de atenção e os Austrália e Estados Unidos já vivem isso há mais tempo. Isso vai ser uma realidade no Brasil. O Orlando tem um case super legal do Pará, que ele comentou um pouco desse cenário. Acho legal a gente dividir com o pessoal aqui hoje, que a missão do GAF é fazer a conexão com o público urbano, então contar um pouco das dificuldades que a gente tem. E depois o Manduca e o João comentam um pouquinho os desafios também de sustentabilidade e rastreabilidade que essa cadeia tem encontrado, que é uma das grandes bolas da vez desse momento também. Então, Alex, agora eu passo a palavra para você e a gente vai endereçando as questões levantadas aí. Bom, João, para a gente falar sobre capacidade de seguir ampliando a nossa participação, o share da nossa produção para exportação, eu quero pegar um gancho no que falou o Eduardo. Assim. Acho que ficou claro para todo mundo, e com certeza está cheio de produtor aí, que a gente está cada vez mais exaltando a melhoria de qualidade das nossas carcaças. Frigorífico, pessoal, é uma indústria de desmonte. Diferente de uma indústria de iPhone que compra diversas peças, unem, faz um produto de alto valor agregado, a gente precisa comprar um produto de valor agregado pronto, desmontar ele e vender, né? Então, por isso que é cada vez mais importante a gente ter produtos que saem do campo com valor agregado, para que eu consiga acessar mercados que me pagam como tal. Então, assim, é extremamente importante a gente exaltar e trazer esse ponto de melhoria de qualidade de carcaça, porque é só assim que nós vamos ter condição de seguir acessando os melhores mercados produtivos, os melhores mercados do ponto de vista de preço, né? E eu quero lembrar, gente, assim, que a hora que você olha as estatísticas de tendência dos mercados que a gente pode chamar dos que mais pagam, Europa, Japão, Coreia do Sul, são mercados que realmente pagam muito mais pelo produto, e as trajetórias de crescimento desse mercado, elas são praticamente flat. Você tem China que deve seguir crescendo com muita força, Sudeste Asiático como um todo, mas o que eu estou querendo dizer isso? Que para a gente conseguir acessando e deslocando concorrentes nesses mercados Japão, mercado coreano, mercado europeu, a gente só vai conseguir isso se a gente fizer o trabalho de casa, que é como está sendo feito. Então eu preciso estar preparado, né, para conseguir avançando nesses mercados. Eu preciso ter uma condição de que, a hora que fecha a torneira em um mercado, fecha a torneira em algum fornecedor, o Brasil está disposto e pronto para rolar a bola para o gol, né? É claro que avanço de exportação é uma questão de mudança desse breakdown ou de 25, 75 ou de 30, 70, né? Hoje mais ou menos 70% da carne fica no mercado interno e 30% é exportada. A mudança desse breakdown é uma questão comercial de preço. Então a gente tem que entender primeiro isso, tá? Só que surgindo oportunidade, tendo esse mercado crescente, habilitando o Japão, habilitando a Coreia, acessando China, por exemplo, gente, hoje existe um mercado crescente na China de animal grain-fed, que é um animal terminado em confinamento. É um mercado que está sendo desenvolvido ainda, mas que a gente entende que ele tem um vasto campo para crescer, né? Então, assim, a gente precisa entender que o avanço em termos de volume e participação da pecuária nos mercados, ele vai acontecer, né? Mais uma vez é uma questão comercial, mas assim, ele só vai acontecer, só vou ter uma condição predisposta para que isso aconteça se a gente continuar melhorando qualidade no caminho que a gente está seguindo. E aí eu vou puxar um gancho lá para o finalzinho, que é a questão da sustentabilidade. Esse ponto, a bola está pingando, a gente sabe disso, né? Então não adianta a gente fazer só o trabalho bem feito de uma carcaça, que o pecuarista brasileiro faz com o pé nas costas, né? Mudaram aí o boi de 30 meses que era quase ninguém fazia em 2019, a gente mudou rapidamente, nossos abates hoje mostram isso, que a maioria dos animais que a gente abate são jovens, né? Então não adianta a gente continuar só nesse processo de melhoria produtiva se a gente não entender qual é, talvez, o grande virada de chave, que é a questão da sustentabilidade que vai ser falada para frente, né? Serviço de casa bem feito precisa estar sendo bem feito junto com uma questão de sustentabilidade aí. Isso para mim, trigger aí importantíssimo para a gente seguir avançando no acesso aos mercados. Seguindo aqui a pauta, até me chama a atenção aqui, relembrando a pauta, desafios da mão de obra a longo prazo. Não, está errado. Desafios da mão de obra acontecendo hoje, né? E antes de entrar na questão da mão de obra,
falar um pouco da questão da rotina das unidades industriais, enfim, o quão regulado é o nosso setor, né? Em vista tanto da parte da sanidade animal, tanto da parte trabalhista do negócio, é uma cadeia que depende extremamente de mão de obra, né? Então, essa regulação também com relação a até divergências, até, pessoal, que mostra o Ministério da Agricultura colocando certas regras, e aí no outro dia o Ministério do Trabalho pedindo regras totalmente diferentes do que pediu o Ministério da Agricultura. Então, isso é um desafio para a gente gerenciar isso dentro das fábricas, né? Um exemplo, muitos mercados exigem que a temperatura ambiente dentro de uma sala de desossa seja 10 graus. E o Ministério do Trabalho pede que não pode ser abaixo de 15. E aí? Então, isso são desafios que você tem que ir gerenciando todos os dias, né? E isso traz uma certa complicação, né? E sem contar na complexidade de produção do que demandam os países, os protocolos assinados, né, entre os países com o Brasil, determinadas ações que são necessárias ser feitas para que cumpra o protocolo, para que autorize e certifique a carne aí para determinado país, né? Os preceitos religiosos, que hoje acho que muitos não conhecem toda a profundidade que é a questão dos preceitos religiosos. Quando você fala de Oriente Médio, que é um grande comprador, país muçulmano, né, e que tem é uma legislação extremamente difícil de ser cumprida, né? Na parte de degola de animais, que acho que a maioria de vocês já ouviram falar, a parte do abate kosher, né, kasher, como queiram, também a dificuldade que é isso, você receber rabinos de todas as partes do mundo para estar fiscalizando em cima da sua produção. Então é tudo muito sério. Isso tudo vai fazendo as fábricas perderem produtividade, vai fazendo o custo quilo aumentar. Isso é difícil, né? Um exemplo, enquanto você faz um abate, uma indústria média abate em torno de 120 animais por hora, quando você produz uma carne para kasher, ela cai para 75, 80. Olha a perda de produtividade que é isso, né? E as pessoas que estão lá, elas estão prontas para produzir os 120 animais por hora. Então, é só esse destaque na complexidade do que é produzir 1 quilo de carne hoje. E as coisas vêm cada dia ficando mais difícil, né? E mais caras, tudo muito complicado. E fazendo um link aqui da mão de obra, para a gente ir encerrando, é um setor que, na minha opinião, eu não vejo uma modernização dos parques fabris a ponto de novos equipamentos, né? Automatizações, enfim. Eu não consigo olhar com uma visão industrial em cima de um parques fabris de uma idade média, mediana, aí, que eu falo com relação a fluxo, espaço para você colocar um determinado equipamento e o principal, equipamentos para um produto despadronizado, né? Uma matéria-prima despadronizada. Despadronizada em que sentido eu falo? No sentido do peso. Nós temos uma fêmea entrando de 12 arrobas e nós temos um macho entrando de 23. Poucos equipamentos conseguem, por isso que eu não consigo ver um advento forte, uma chegada, uma modernização nos parques industriais no que tange a carne bovina aqui no Brasil. E aí, para fechar, com relação à mão de obra, então eu linko essa dependência de mão de obra, porque eu não vejo uma modernização nisso, né? É lógico que as modernizações vão acontecer, mas não da forma necessária que precisaria para estar cobrindo essa questão da mão de obra. Hoje, também um assunto novo que os grandes frigoríficos vêm praticando, hoje nós, de fato, nós temos que agradecer muito os refugiados da Venezuela. Porque hoje, grande parte dos quadros de colaboradores, né, que estão hoje desempenhando as suas funções nesse exato momento em nossas plantas, são muitos venezuelanos que a gente vem recrutando de Roraima e distribuindo. Eu acho que não tem uma empresa sequer nesse Brasil hoje, principalmente proteína bovina e aves, que demanda também, com certeza tem 10% do seu quadro de venezuelanos. É o nosso caso, né? Eu conheço players aí que têm
quase 50% dessa mão de obra que a gente teoricamente está importando, né? Porque hoje a mão de obra é um grande desafio. O turnover nosso, né, do setor, ele é altíssimo, né? A entrada, o turnover é essa medida, né, que a gente faz entre contratados e demitidos, né? Tem mês, guardadas as devidas proporções aqui, que você contrata 500 pessoas e sai 520. Então, quanto custa isso, né? Quanto está custando isso para as indústrias? Então, assim, esse é um grande desafio. A mão de obra é um problema sério que nós vamos ter que saber conduzir. Ele é o grande desafio, na minha opinião, olhando na área fabril, né, na área industrial, que nós vamos ter que administrar, porque a formação de profissionais que realizam trabalhos cirúrgicos, hoje uma desossa eu considero uma cirurgia, né, porque você vive de grama, então qualquer desvio para formar um bom profissional, hoje a gente leva em torno de 4 meses. Então é muito tempo, né? E essa nova geração, né, que a gente vem recebendo, pessoas de 18 a 23 anos, é o maior turnover hoje dentro das fábricas. O pessoal chega, encontra um ambiente insalubre, né? Frio, calor, enfim, e acaba escolhendo outros ramos. Então é uma dificuldade para nós nos próximos anos, é uma dificuldade que nós estamos passando nesse exato momento dentro das nossas fábricas. O Orlando trouxe aí as dificuldades da questão da mão de obra, né, na indústria frigorífica. Acho que isso também não é muito diferente para outros setores, né, Orlando? Mas bem lembrado aí os venezuelanos que têm atuado aqui. E você falou sobre padronização, despadronização, né, dos animais que chegam no curral. A gente tem, além de uma questão de uma variabilidade genética, racial, perdão, bastante ampla dentro dos currais do frigorífico, né, que geram essa despadronização muitas vezes, né, mas a gente tem os desafios, né, seja ele da indústria para dentro, seja ele os desafios produtivos, né, seja os desafios de alcançar novos mercados, mas um dos principais desafios que eu vejo aí também, assim como mão de obra, para que a gente possa seguir numa produção sustentável, são os dois temas que agora eu trago um tema e o João traz o próximo, que é a questão de rastreabilidade e sustentabilidade. Eu acho que esse é um tema, trazendo para vocês, que muitas vezes não são do setor produtivo, né? É uma coisa que o nosso importador, da carne brasileira, ele tem a cada dia mais intensificado as questões relacionadas à sustentabilidade e rastreabilidade. Motivados aí ou impulsionados por um posicionamento da Europa, né, que traz na sua legislação que a partir de 1º de janeiro de 2025 todos os importadores deverão comprovar de que o produto que está sendo importado para a Europa, né, então das trades que estão comprando a carne brasileira, elas precisam demonstrar segurança de que aqueles animais não são oriundos de regiões que foram submetidas a desmatamento. E aqui eu nem me refiro ao desmatamento ilegal, né? Eles não querem nem o desmatamento legal que a legislação brasileira permite. E a rastreabilidade desses animais, hoje toda a indústria frigorífica acho que tem um excelente controle dos seus fornecedores diretos, né? A gente tem uma dificuldade grande em conseguir observar todo o fluxo, desde o nascimento do bezerro até a chegada do frigorífico, mas a gente consegue olhar muito bem o primeiro elo da cadeia, que são os nossos fornecedores diretos. E esses todos são controlados nas questões de desmatamento. Mas a rastreabilidade ela vem justamente, né, tentando trazer e dar luz aos nossos clientes, e eu me referi à Europa, apesar de a Europa hoje representar 5%, 6% da importação, então de todo o volume exportado pelo Brasil, ela tem uma relevância grande na questão da precificação e ela é um formador de opinião. Então, mesmo que a Europa não tendo uma representatividade em volume, como é o caso de China, né, como o caso de Estados Unidos, mesmo Oriente Médio, a Europa ela é um propulsor dessas questões relacionadas à sustentabilidade e rastreabilidade.
Então, acho que um grande desafio que a gente tem aí, o Ministério da Agricultura tem trabalhado para poder colocar um processo de rastreabilidade em todo o rebanho brasileiro. Existe um grupo de trabalho que a gente tem junto com a ABIEC, né, e Ministério da Agricultura, CNA, onde existe a intenção de se implantar. Perdão, entrou um outro áudio aqui. Existe então um trabalho e essa intenção do Ministério da Agricultura, já a partir do ano que vem, começar a fazer todo o processo de rastreamento dos animais, desde o nascimento até a chegada nos frigoríficos. Isso vai nos permitir, assim como foi a questão da retirada da vacinação de febre aftosa, assim como o atendimento da idade de abate dos animais fez com que o Brasil conseguisse alcançar novos mercados. Eu acho que essa rastreabilidade ela vai trazer não só para a Europa, mas para a China, né, para Japão, para a Coreia do Sul, que ainda não colocam na mesa essas questões, essa questão da rastreabilidade e sustentabilidade, mas com certeza trarão num determinado momento. Então, acho que essa sim é um desafio. A gente está falando em mais de 200 milhões de cabeça do rebanho brasileiro. E não é o Brasil é um país continental com muita diversidade produtiva, né, com muita dificuldade em relação a estradas, locomoção, qualidade de internet, né, qualidade tecnológica dentro das propriedades. Então, realmente, eu acho que esse vai ser um desafio para a gente, assim como a sustentabilidade para os próximos anos. Então. Só juntando então um pouquinho o que o Manduca estava falando e a questão também social. O primeiro ponto realmente é o ponto de rastreabilidade. A gente já vê que tem alguns países que estão falando que vão começar a penalizar dentro da produção deles o arroto do boi. Tem outros países que eles rentabilizam o produtor, que ele se prova uma cadeia sustentável. Então hoje a gente tem uma Europa em que, como o Manduca falou, ela não é tão significativa em volume, mas ela coloca regras e o resto do mundo responde a essas regras também. Então, a China ela já começou a perguntar sobre a cadeia da sustentabilidade. Os Estados Unidos hoje também, quando a gente fala em exportação dos Estados Unidos, a gente também tem questionários sobre aonde esse boi passou e, inclusive, o que esse boi comeu. Então, a rastreabilidade ela não vai só no animal, mas ela também vai na comida que esse animal, que está sendo fornecida para esse animal. Juntando tudo isso, o que a gente percebe hoje é que para se avançar de uma maneira mais rápida esse tema de rastreabilidade do animal, a gente precisa muito de um governo que seja mais decisivo, esteja à frente realmente ajudando nas posições. As indústrias e os pecuaristas, eles andam juntos sempre, até que hoje o que a gente faz de rastreabilidade é totalmente dependente do que o fornecedor passa para a gente, de informação, né? Então, primeiro ponto em que nós precisamos falar realmente quando se trata de sustentabilidade da cadeia do boi por onde esse boi passou, que entra a questão da rastreabilidade, né? O que esse boi comeu? Então, por que é importante o que esse boi comeu? Se ele está numa área de pastagem em que ele era uma área de pastagem degradada e daí ela foi recuperada essa pastagem. Então você tem um crédito de carbono ali. Será que gerou um crédito de carbono? Que é outro tema que também no Brasil tem que ser discutido ainda. Tem que ser colocado regras nesse ponto que a gente ainda não tem bem definido, né? Então os desafios futuros que a gente tem tá sobre a rastreabilidade do boi, saber onde ele passou, saber o que ele comeu. E ainda bem, hoje a gente já vê também um sistema financeiro que ele está ajudando o pecuarista. Você vê linhas de crédito hoje começando a aparecer para o produtor que prova uma produção sustentável. Então, mais uma vez, assim como aconteceu na China no passado, o Brasil ele tem o potencial de atender a esse mercado com as respostas que são requisitadas por ele, né? Então, acho que minha fala final é essa, João. Obrigado. Muito obrigado, João. Agradeço a todos. A gente tinha preocupação quando foi organizar o painel aqui, que realmente é um painel com
bastante palestrantes aqui, gente de muito peso, que conhece muito o setor, e tratar esses 3 blocos que a gente decidiu aqui, a aventura de fazer essa cobertura, era um desafio grande, mas eu acho que o mais importante que a gente conseguiu acertar aqui é entregar esse recado, mostrar que a gente tem aí muita coisa de relevância já feita da porteira para dentro, mas a gente olha para trás e vê que está para fazer muito mais, muito para fazer no mercado internacional. A gente é ciente dos desafios que a gente tem que buscar endereçar, mas a gente, em conjunto, como cadeia, está buscando cumprir isso. Então, eu agradeço muito em nome da Datago esse apoio de vocês. Eu queria agradecer hoje também aqui a homenagem à equipe do Indicador do Boi da Datago Pecuária. Está ali o Lucas, Guilherme Yankee, Luque, Isabela, Vitor, Donata, que também está chegando por aqui. Então é um time jovem, perspicaz, que está aí dedicado, obstinado para entregar um indicador de segurança para o mercado. A gente, com muita humildade, está seguindo esse trabalho, mas também com muita ambição de poder ter essa contribuição com o setor. Eu acho que esse painel é um pouco desse resultado disso, de tão pouco tempo a gente já conseguir ter esse trânsito que a gente tem na cadeia, essa relevância. Então agradeço bastante vocês todos. Foi um prazer para mim poder conduzir esse painel, a gente poder discutir um pouco isso, porque vou fazer uma menção aqui ao presidente Oswaldo Furlan. Quando a gente começou o trabalho em parceria com o Indicador do Boi da Datago, com o GPB lá atrás, Furlan está ali também de pé, ele junto com o Roberto Zillo. Acho que a gente não imaginava estar nesse momento aqui hoje, né, de tanta participação da cadeia, de integração que a gente tem feito. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado aí em nome de todos. Para a gente é muito legal a pecuária estar aqui no Allianz Parque, como a gente comentou. Então, é uma dinâmica super interessante, que todos tenham aproveitado e vamos curtir esse evento hoje. Tem mais aí bastante painéis pela frente, Jorge Matheus mais tarde, e contamos com vocês por aqui. Qualquer dúvida, a gente também está aqui ao longo do dia para a gente poder conversar. Obrigado, pessoal.